Maravilhosa, meu sonho é esse estoque. Ai, é um sonho. É um sonho. É o meu também. É o meu também. Esse daqui é um sonho muito que eu tive, que eu consegui. Dou muito valor para esse meu sonho. Temos uma seguidora de Portugal. Ai, que bacana. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Olha só. Lu, mulher em ação. Como calcular a medida da alça de couro para cesto grande? Então, na verdade, eu gosto muito de cuidar de todo o processo da minha peça, né? Então, eu faço lá o meu cesto na medida que a cliente pediu. E eu meço a alça. Eu não compro a alça pronta. Eu compro a tira de couro e eu mesma faço a minha alça. Então, eu meço. Eu faço depende de como também eu quero prender no cesto, né? Ou eu coloco ela assim, deitada, e aí eu vejo uma medida bacana que dê pra puxar. A espessura é importante, né? Porque se for um cesto, por exemplo, de 40 de base por 30 de altura, não pode ser uma alça tão fininha. Dependendo do que ela colocar dentro e levantar, estoura a alça, né? Então você tem que pensar assim, como eu faço a minha alça, eu meço um tamanho que fique bacana para eu colocar a mão e puxar, e uma espessura também bacana para comportar o peso daquele cesto, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta. Viviane Pio. Camila, como fazer quando o fio é muito seco, por exemplo, 100% algodão? Fica difícil de trabalhar? Fica difícil. A gente sabe que dentro do fio de malha resíduo existem diversos tipos de fio. A gente sabe disso, né? Então, qual que é o fio ideal? Aquele fio que estica, aquele fio macio, aquele rolo todo perfeitinho. Esse é o ideal, mas muito difícil vir um rolo assim, né? Então, na verdade, eu fui achando alternativas. A última vez que eu precisei usar um rolo extremamente seco para fazer um kit higiene, e o kit higiene são várias basezinhas, né? Tem que fazer a tampinha em ponto baixo centrado. Então, ele é esse kit, ele usa um pouco, assim, da mão, sabe? Do esforço físico. Eu achei uma solução para isso. Eu coloquei talco na palma da minha mão e eu ia passando o fio seco, o fio duro no talco. E a agulha escorregava melhor. Então, me ajudou bastante. O que eu posso te dizer é assim, é mais difícil de trabalhar? Porém é possível. Eu uso todos os tipos de fio. Principalmente se eu não tiver algum outro para substituir, que nem no caso desse kit higiene. Eu precisava daquele tom de cinza. Se eu tivesse um outro tom mais macio, provavelmente eu reservaria esse rolo para uma outra situação e usaria o mais macio, mas eu não tinha. Então eu fiz todo o kit com fio duro e ele ficou lindão, tá bom? Vamos para a outra pergunta. Ica Silva, será que a Ica entrou? Olha só, acabei de ver você, Ica. No curso você vai ensinar a base de acrílico ou MDF? Então, na verdade eu posso até pensar em fazer um vídeo. Eu vou pensar em alguma coisa bacana, apesar de não ter segredo, né? É muito fácil porque você vai fazer os pontos, enfim, ali na própria base, ou você já pode subir, ou você faz uma carreira de ponto baixíssimo. Tem também algumas maneiras de se subir um cesto na base de acrílico ou MDF, mas eu vou pensar em um conteúdo bem bacana para compartilhar com vocês. Eu uso muito de acrílico, né? Eu uso muito base de acrílico para fazer kit higiene. Cesto eu não uso base nenhuma, os meus cestos são todos, até os de 50 por 30 que eu faço também, são todos em crochê. Só a bandeja do kit higiene, que em algumas situações eu uso a base de acrílico, porque eu converso com a minha cliente e às vezes ela realmente quer uma bandeja. Porque se eu for fazer realmente uma bandeja, ela não pode ser com fundo em crochê, porque não dá para levantar. Então ela não serve como bandeja, é mais uma peça decorativa, né? Então, na verdade, eu converso com a minha cliente, mas se eu puder fazer toda a minha peça em crochê, eu prefiro, tá bom? Mas eu vou pensar em um conteúdo, tá? Pra mostrar como que sobe na base.